Então, oficialmente, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da Jornada Projetando. Ontem a gente falou, né, no primeiro dia, sobre o que é o Ministério Infantil que projeta gerações. E hoje a gente vai estar falando sobre indisciplina. O que fazer no momento da indisciplina? E eu me preocupei muito em não só, além de trazer práticas para vocês, de coisas que vocês vão conseguir pegar e aplicar, mas também trazer aquilo que eu acredito que é mais importante do que faça isso ou faça aquilo. Eu quero trazer para você inicialmente um olhar que nós precisamos ter baseado na Bíblia sobre a questão da indisciplina. E aí a gente vai estar juntos aqui aprendendo sobre isso, e qualquer dúvida vocês vão colocando aqui no chat para mim. Mas vamos lá, então, para a gente caminhar nesse assunto, pensando em disciplina, Rebeca, e agora o que fazer, né? Hoje até postei um post no feed falando daquela sensação que quando a gente está ali no dia da nossa escala, a gente vai chegando lá na calçada do outro lado da rua, aquela criança assim, abençoada, que você já começa a suar frio, falar, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, essa criança veio hoje. Todo mundo tem uma criança assim, né? Que a gente já olha, já começa a suar frio e falar, ai, por que que na minha escala não, meu Deus, como é que vai ser o culto? E agora, como é que eu vou controlar o comportamento dessa criança? E a gente já começa a ficar super agitado dentro da gente, nesse sentido de o que que a gente vai fazer com essa disciplina. E essa foto, eu escolhi ela, embora ela não esteja no ambiente de igreja, mas porque eu acho que ela faz sentido para essa nossa pergunta. Muitas vezes a gente olha a indisciplina da criança e a gente está como essa mulher na foto de o que que eu vou fazer com essa criança, e parece que a criança não escuta o que a gente está falando. A gente conversa com ela num culto, chega no domingo que vem, é o mesmo comportamento. A gente conversa com ela de novo no culto e é o mesmo comportamento. Parece que é um ciclo vicioso que não tem fim, mas a gente vai aprender algumas coisas que eu tenho certeza que vai poder transformar essa situação e a gente vai poder ter uma foto melhor do que essa aqui para a gente representar. Mas para a gente começar entendendo o que causa a indisciplina, porque toda indisciplina tem uma causa, é importante a gente saber disso. A gente precisa entender que toda criança tem necessidades básicas. Deixa eu até mostrar o título aqui para quem vai assistir a gravação. Toda criança tem 7 necessidades básicas que ela precisa de alguma forma ser suprida. Isso não é só a criança crente, tá? Na verdade, o ser humano tem essas 7 necessidades básicas, mas a gente vai olhar aqui para dentro da criança. E quais são essas necessidades? A primeira delas é que todos nós, toda criança, precisa de Deus. E isso é muito importante a gente pensar na indisciplina, porque a indisciplina pode ser, sim, uma questão de pecado. Então, se eu tenho pouco de Deus na minha vida, se eu tô naquele ministério infantil que a gente viu ontem, que é baseado só na história bíblica, que não tem evangelho, que não tem transformação através da palavra de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz, eu posso ter um maior nível de indisciplina, porque eu ainda não entendi que eu sou pecador. Eu ainda não entendi o que a Bíblia pensa sobre isso. Todos os meus amigos fazem, né? Por exemplo, todos os meus amigos falam palavrão, então eu também vou falar, porque eu ainda não fui convencido do pecado. Então, se eu tenho menos de Deus, eu tenho propensão a ser mais indisciplina. O segundo ponto de necessidade que nós temos é um sentido de significado, um sentido de propósito. A criança ela precisa se sentir útil, ela precisa ser valorizada com seus dons, com seus talentos, podendo colocar em prática e executar pequenas coisas. Aquela criança que nunca pode fazer nada, que é sempre um bibelô, quase uma bonequinha de luxo, assim, uma caixinha de cristal, ela vai ter dificuldade, às vezes, quando está nesse momento sem os pais, de querer fazer alguma coisa muito mirabolante para achar significado, para poder se validar, para poder fazer aquilo que embaixo das asas da mãe e do pai ela não pode fazer também. A terceira coisa que a criança precisa é de segurança. Toda criança precisa de segurança. E aí parece uma coisa muito simples, mas segurança não é só ter um teto embaixo da sua cabeça, alimento na mesa fresco, escola e roupa, né? Segurança vem de um lugar onde ela se sente segura naquele ambiente, com aquelas pessoas que estão ali. Isso vale para a família, mas também vale para o Ministério Infantil.
A quarta coisa é uma aceitação, e não é a aceitação baseado naquilo que ela pode fazer, a aceitação baseado naquilo que ela é, em quem ela é como pessoa, na sua identidade. Então, muitas vezes, a gente até vai falar sobre isso mais para frente, a gente tem a tendência de validar a criança pelo aquilo que ela fez, né? Aquela frase assim, ah, ela é tão quietinha, ela é tão boazinha, nossa, como ela é inteligente quando ela faz tal coisa. Não é esse tipo de validação que ela precisa. Inclusive, esse é um tipo de validação que pode ser perigoso, porque a criança entende que talvez aquela criança que é boazinha, ela precisa continuar sendo boazinha, não porque realmente ela é boazinha no seu coração, mas porque ela já entendeu que ela é validada nesse momento. Então, se a aceitação dela do lado positivo tá negativo, né, tá em baixa, essa aceitação do comportamento vai ser algo que ela pode querer buscar. Uma outra coisa que a criança precisa é ser amada e amar também. E aí, quando eu falo sobre conexão lá no Instagram, né, no Ministério do Projetando, a gente fala sobre a importância da conexão, como é importante se conectar, como é importante conhecer a criança, vem de encontro com essa necessidade. Se nós nos conectamos com a criança, né, se a gente cria um vínculo, se a gente é aquele voluntário que a gente chega, a criança já sai correndo, já abraça a gente pela cintura, a gente é amado. E ela também pode nos amar, porque a gente recebe amor ali no sentido positivo, né? A criança também vai se sentir valorizada, amada. Isso é importante para a necessidade que ela tem como criança. A sexta coisa que ela precisa são os elogios. E não é o elogio, como eu estava falando, baseado no comportamento, mas sim em palavras de afirmação. Então, às vezes, quando a gente está falando sobre indisciplina, a gente reforça muito o mau comportamento, né? A gente gasta a nossa energia com o mau comportamento. A gente reclama daquela criança, a gente rotula a criança, a gente vai falar tudo sobre isso hoje, mas a gente sempre parece que dá mais atenção para a criança que está tumultuando o culto. Quando, na verdade, todas as crianças, elas também precisam de um elogio. A criança está indisciplinada e a criança que está com disciplina ok, ela precisa de um elogio, né? De uma palavra de afirmação, de alguém que valide quem ela é. E a última coisa que a criança precisa é de disciplina. Então, com certeza já teve a experiência de estar com uma criança no Ministério Infantil que não tem regra, limite, rotina nenhuma, faz o que quer, monta quase em cima do pai, né? Meu pai ia chamar esse tipo de pai, pai naca, né? Aquele pai que não tem um pulso firme, que não tem uma autoridade sobre o seu filho. E aí a criança não tem disciplina, ela não tem limite. E criança que não tem limite de disciplina nos pede disciplina quando ela está no momento de indisciplina. É uma forma dela chamar a atenção nossa para colocar limite, porque quando a gente dá limite para uma criança, a gente ama essa criança. A Bíblia vai colocar para nós, né? E quem ama corrige, né? E que Deus não colocou, inclusive, os 10 mandamentos e toda a parte da lei, da Torá e tudo mais, por nos amar. As leis não são para falar, nossa, que vida sofrida ser crente. Não, Deus nos ama tanto que Ele quer nos dar uma boa vida, que Ele precisa nos dar uma disciplina, né? Um caminho para seguir, leis para cumprir. Então, essas são as 7 necessidades que nós precisamos que as nossas crianças estejam com seu tanque cheio, né? A bateria ali do tanque dela precisa estar cheio nessas características. É claro que quanto mais cheio a criança estiver com seu tanque, na maioria dessas 7 categorias, melhor. Não quer dizer que toda criança vai ter todas elas preenchidas ali no 100%. Afinal, a gente sabe que cada família é uma, cada rotina é uma, cada família demonstra amor de uma forma, valida de uma forma, mas quanto mais ela der check ali nas características, melhor vai ser, tá? E, inclusive, já vou indicar o primeiro livro de hoje. Eu já vou indicar de novo 4 livros para vocês. Depois eu vou colocá-la no grupo. Mas o primeiro, para você poder se aprofundar nessas características que eu só pincelei aqui para vocês, é esse livrinho aqui. Não se apeguem à capa, porque esse livro já tem várias edições e cada edição é uma capa. Mas chama-se As 7 Necessidades Básicas da Criança, tá? Depois eu vou colocar lá a foto para vocês no grupo. E o autor também. É um livrinho super fininho, pequenininho, ó. E que fala muito mais sobre cada uma dessas características. Mas eu coloco lá no grupo para vocês. E agora a gente entendendo esse processo do que a criança precisa, a gente precisa se
pensar o seguinte: toda vez que a criança tem um comportamento de disciplina, repare que eu não estou falando que toda criança que é indisciplinada, ela tem um comportamento de disciplina, porque nós não somos definidos pelo nosso pecado, nós temos uma identidade em Cristo Jesus, e Deus olha para o nosso pecado, ele condena o nosso pecado, mas ele continua nos amando. Então a criança não é mentirosa, a criança não é desobediente, a criança não é mal educada, né? A criança pode estar com esse comportamento. Então, toda criança que não tem essas necessidades atendidas, de algum ponto, ela pode apresentar mais indisciplina, mas às vezes a criança, dentro da sua própria indisciplina, ela está pedindo para nós algum desses pontos. Ela pode ter isso em casa, ela pode ter isso na escola, mas talvez no Ministério Infantil ela ainda não encontrou esse lugar. Talvez seja segurança, talvez seja aceitação, talvez seja propósito, talvez seja ser amada, amar e se sentir amada. Às vezes é uma questão de disciplina, a gente vai falar sobre isso hoje. E aí agora a gente vai entender, analisando essa criança, a indisciplina. E por que eu comecei a olhar para a indisciplina através do que a criança precisa? Porque quando a gente fala sobre indisciplina, e seja no Ministério Infantil, em qualquer lugar, mas a gente vai pensar aqui na gente, existe 50% de parcela culpa da criança, 50% de parcela do Ministério Infantil. Sabia que muitas vezes a indisciplina acontece por conta do nosso mau funcionamento como Ministério Infantil? Então, a gente vai começar a analisar a criança, entender o que acontece dentro dela e o que a Bíblia pensa sobre isso, e depois a gente vai olhar para o Ministério Infantil, tá bom? Coloca aqui para mim se ficou alguma dúvida no chat depois sobre as necessidades das crianças, tá? Então, vamos avançar que hoje a gente tem bastante coisa. Deixa eu só pular o slide aqui. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Pode ser que mude de novo, depois eu volto. O que a Bíblia pensa sobre a questão da correção dessa indisciplina? É porque a Bíblia ela tem resposta para tudo que a gente possa pensar, imaginar, e não ia ser nesse assunto também que ela não ia trazer uma resposta para nós. Eu separei para a gente pensar aqui hoje 3 textos, mas teriam muitos outros para a gente poder estudar. Mas esses 3 eu acho que eles representam bem aquilo que nós precisamos ter como indisciplina. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a única forma da gente corrigir uma criança no Ministério Infantil é através da nossa boca. Não existe canto do pensamento, não existe beliscão, puxão de orelha, croque na cabeça. A gente não aperta, não segura a criança, não puxa a criança, não toca na criança em hipótese alguma. E eu tô falando isso aqui, além de ficar gravado depois no YouTube, qualquer pessoa assistir, mas eu já fui em igreja da mentoria e treinamento que o pastor confessou para mim que já tinha dado uns 2, 3 croque na cabeça da criança. Então parece óbvio, mas não é. Então, a única forma da gente corrigir uma criança no Ministério Infantil é através da nossa boca. E pensando nisso, a gente vai olhar o primeiro versículo. Em Tiago 3,10, a Bíblia vai falar para nós que da mesma boca procedem bênção ou maldição. Então, se da nossa boca, que é a única ferramenta que a gente tem para corrigir uma criança, procede bênção ou maldição, quer dizer, às vezes, que a forma como nós estamos corrigindo as nossas crianças pode estar gerando maldição sobre a vida delas, ou bênção. E aí a gente vai precisar entender juntos hoje quando é que eu estou colocando maldição e quando é que eu estou falando bênção, tá? A gente vai chegar nesse ponto. O segundo versículo que a gente está vendo aqui é Efésios 4:29, que vai falar para nós que a nossa boca, a nossa fala, deve ser para edificação do próximo. Depois você consegue, pelos slides que a gente vai colocar no grupo, ler esses textos com mais calma. Mas ele vai falar para nós que a gente tem que falar palavras que vão edificar ao próximo, que vão edificar a criança em amor, tá? E o último versículo que a gente está vendo aqui, ele é bem famoso, né? Que é 1 Samuel 16:7, que vai mostrar ali a história de Davi sendo ungido como rei. E aí Deus fala para o profeta, né? Olha, Samuel, eu não me importo com a aparência, eu vejo o coração, né? Deus não se importa com a aparência, Deus olha o coração. Então, o que esses 3 textos bíblicos dizem para nós? Olha, voluntário, líder de ministério infantil, cuidado.
Você pode abençoar ou amaldiçoar uma criança. A sua fala deve ser sempre para edificar em amor essa criança. E você precisa olhar além do comportamento dela. Você precisa olhar o coração. E aí eu até deixei essa frase que eu falo em todo o treinamento, nós não precisamos controlar a ação, nós precisamos corrigir o coração. Porque quando a gente está focado em olhar só o comportamento, a gente pode correr o risco, como a gente falou ontem, de criar vários mini fariseus. Dentro da igreja, ele é uma benção. Nossa, ele é super comportado. Mas na escola toca o terror, em casa desobedece os pais, na rua, sem a vista de um adulto, ele faz um monte de coisa errada. Por quê? Porque o seu coração não foi transformado. Então, não adianta a criança fazer tudo certo na minha frente, se fora da minha vista, ela não faz aquilo que é certo, tá? Então, a gente precisa olhar e entender. Não é o comportamento, é o coração. E para a gente entender isso na prática, eu trouxe um estudo de caso aqui bem simples, que acontece com todo mundo que está ali, principalmente com as crianças menores, mas que todo mundo já viu isso acontecer, tá bom? Então vamos pensar juntos aqui. Duas crianças estão disputando por um brinquedo, ok? Então aqui os dois meninos estão disputando pelo urso de pelúcia. Vou dar um minutinho para você pensar o que você ia fazer com essa situação. Pensa aí. O que você ia falar para essa criança? Qual ia ser a sua conduta para resolver essa disputa de brinquedo? Pensou? Você lá na sala com 5, com 10, com 15, com 20, com 40 crianças e tem duas que estão disputando por brinquedo. O que você ia fazer? Pensou? Não pensa na resposta crente logo de cara. Pensa naquilo que você realmente faz, tá? Então, vamos ver aqui algumas respostas, que até eu perguntei para meu marido, marido, o que você ia fazer se fosse isso? E ele foi falando, eu falei, tô certa. Então, vamos lá. A primeira coisa que geralmente a gente faz é pensar, quem pegou primeiro? Porque aí a gente vai ver quem tem mais tempo para ficar com o brinquedo mais 5 minutos, quem tem o direito pelo brinquedo. Ah, o amigo pegou primeiro, então o amigo vai brincar agora, depois vai brincar você. A gente já parte para essa resolução. Em outros casos, a gente vai falar: pode dividir esse brinquedo, um pouco cada um. Não quero ninguém brigando por esse brinquedo. Você já pensou, já falou isso para alguma criança? Chega, ninguém mais vai ficar com esse brinquedo. Vocês não sabem brincar, então eu vou pegar o brinquedo e eu vou guardar. Quando vocês souberem resolver, vocês ficam com o brinquedo, né? A Cassiana já falou, eu iria falar nenhum nem outro. A Sol já deu uma risadinha ali, né? Que é isso talvez que faz. Já tem gente que vai falar, que coisa feia. Tá brigando por brinquedo? Tem um monte de brinquedo nessa sala. Vai pegar outro brinquedo, né? Às vezes a gente tá falando assim com as crianças, né? Já se vira, vamos pegar outra coisa, vamos fazer outra coisa. Será que esse é o primeiro olhar que a gente precisa ter nessa situação? Eu sei que ela é o olhar mais comum, porque muitas vezes a gente está focado em, como adulto, resolver a situação como adulto. A gente olha uma situação da criança e automaticamente a gente liga a nossa cabeça de adulto, resolutor de problemas, né? Resolutor de problemas, e a gente começa a querer resolver. Mas olha o que de verdade está acontecendo nessa cena. Vamos ver aqui o que está acontecendo. A Jane e Sara falou, eu guardaria também nenhum nem outro. Então, olha o que está acontecendo de verdade com essa situação. Egoísmo, pecado. Falta de amor ao próximo, pecado. A criança que está disputando o brinquedo, que pegou, que puxou primeiro, está buscando a minha felicidade, né? Eu não estou preocupado com o outro. Eu quero brincar com o brinquedo agora. Agora eu quero. Isso vai me fazer feliz. Entende como é muito mais profundo do que só você descobrir de quem pegou o brinquedo primeiro? De quem puxou o brinquedo primeiro? Na verdade, a gente olha para uma situação muito simples, rotineira, que toda criança passa pelo menos umas 5 vezes na vida. Ela está nos mostrando o seu coração egoísta, o seu coração pecaminoso, o seu coração que falta amor ao próximo. Ai, Rebeca, mas uma criança de 2, 3 anos. Eu sei.
mas ela é uma criança pecadora, né? Existe sim uma questão de falta de maturidade, existe sim uma questão do cognitivo estar sendo formado, mas ninguém ensina uma criança de 1, 2 anos a puxar o brinquedo da mão de alguém, né? Nenhum pai, nem mãe tá lá assim, olha, filha, quando você vê o brinquedo que você quer, você puxa, tá? Você pega que você tem o direito de brincar. Não existe isso. Então, isso mostra para nós um coração pecaminoso. E é por isso que a gente não pode focar somente no comportamento. A gente precisa focar nesse coração. Principalmente nós, eu e você que estamos aqui, quem vai assistir em casa, quem vai assistir no YouTube depois, nós somos pastores de criança. Isso precisa estar muito claro na sua cabeça. Eu não estou falando de cargo eclesiástico, eu não estou falando de você que fez uma faculdade de teologia, um seminário para ser pastor, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o chamado que o Senhor nos deu de pastorear as crianças. Nós somos pastores de criança. E um pastor, ele não pode estar preocupado, assim como Jesus não está conosco, somente no nosso comportamento. Ele precisa estar focado no coração dessa criança. E aí eu vou mostrar para vocês uma frase agora que isso vai resumir muito, mas eu queria que ficasse isso claro na sua cabeça. Eu sou um pastor de criança, eu sou uma pastora de criança, e eu preciso pastorear o coração e não só olhar o comportamento. Quem é responsável por ensinar bom comportamento? O pai e a mãe. O responsável, a avó, quem cuida dessa criança. Na igreja, meu papel é de discipular e pastorear o coração dessa criança. Então, o pai ensina bons modos, ensina comportamento, ensina a ser educado, a respeitar os adultos, a dividir o brinquedo, né? Mas nós precisamos olhar nós precisamos olhar o coração, tá? Então, se você é pai e mãe aqui, o seu papel em casa é isso. E na igreja, o seu papel, junto com as outras crianças, os dos seus filhos, se eles ainda estiverem no ministério infantil, é pastorear o coração dessas crianças. Porque qualquer situação de indisciplina, ela vai revelar para nós um coração pecaminoso, que precisa ser pastoreado, que precisa ser discipulado, que às vezes precisa ser evangelizado e principalmente precisa ser corrigido através da palavra e do evangelho, tá? Ficou claro esse exemplo? Já tinha pensado e olhado a situação desse ponto de vista, dessa perspectiva? Vai colocando aqui para mim. E aí eu trouxe para vocês uma frase de um outro livro que eu vou indicar para vocês hoje. Deixa eu já mostrar. Eu vou mostrar, mas mais uma vez colocarei no grupo. Que é este livro aqui. Eu acho que a Kátia tem ele, Kátia Lacerda tem, que eu acho que a gente já conversou sobre ele. Que é o Ministério Infantil, Fundamentos e Prática, tá? A frase é desse livro. E aí você vai ver que eu deixei algumas frases, algumas palavras em negrito, né? Em destaque, e algumas, que bom, Kátia, e algumas com ela sem estar aqui em negrito. Por quê? Porque aqui o DIPAC, ele vai falar muito num contexto de escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, aula, aluno, professor. Como a gente está falando aqui sobre culto, eu deixei sem estar grifado, porque a gente vai. Olha que demais, a líder, a Kátia, que demais. A gente vai aplicar dentro do culto, tá? Então, o que a frase está falando para nós? Disciplina em um culto não mudará os corações caídos das nossas crianças. Mas a mensagem do evangelho apresentada em um culto ordenado pode fazer exatamente isso. Então, eu vou ler de novo. Disciplina em um culto não mudará os corações caídos das nossas crianças, mas a mensagem do evangelho apresentada em um culto ordenado, né, um bom culto, ele pode fazer exatamente isso. Então, às vezes a criança tá lá no nosso culto e ela tá comportadinha, né? Ela tá assim, você não tem que chamar o nome dela, você quase não consegue lembrar o nome daquela criança, que ela é tão comportadinha, ela é tão boazinha, mas isso não significa que o seu coração não está pecaminoso, não está precisando do evangelho, de transformação. Então, às vezes, a gente está olhando só a casca, só a aparência, quando na verdade a gente precisa pensar e olhar o coração dessa criança, olhar a fundo esse processo, tá? Então, isso é bem importante para a gente começar a pensar. Só que assim, Rebeca, eu entendo que eu não preciso, que o meu objetivo não é o comportamento. Eu entendo que, assim, eu entendi o que você falou, eu entendi que não é o comportamento, porém, eu preciso que a criança tenha um bom comportamento, porque sem ele eu não consigo realizar um bom culto com essa criança.
Porque quando a gente tem um bom comportamento, a gente ministra melhor o evangelho, a gente pastoreia as nossas crianças, a gente consegue ouvir melhor os seus corações e a gente aprofunda a nossa conexão. Eu entendo tudo isso. Então a gente vai pensar juntos agora como que a gente vai fazer para ajudar essa criança a ter um bom comportamento dentro do nosso culto, lembrando que o nosso foco não é o comportamento, e sim o coração dela, tá? A primeira coisa que a gente precisa colocar aqui na nossa cabeça e na cabeça dessa criança é que eu não tenho um bom comportamento só porque a tia do Kids está falando. Eu não tenho um bom comportamento só porque tem regras e combinados colados na parede da minha sala e eu sei que tem ali um xizinho e um círculo verde falando para mim que isso é bom, isso que é ruim. Eu devo ter um bom comportamento no culto porque o culto não é para mim. O culto é para o Senhor. Então, a criança de 2, 3, 4, 5, idade que for, ela precisa entender esse princípio. Nós vamos à igreja todos os domingos para adorar ao Senhor, não para fazer aquilo que eu gostaria de fazer necessariamente. Então, a igreja é sim um lugar de diversão, é sim um lugar da gente brincar, é sim um lugar da gente se divertir, da gente fazer amizade, da gente poder brincar de massinha, de bola, de futebol, de boneca, de carrinho, de casinha, do que for. Porém, a primeira coisa do culto, a coisa mais importante, é adorar ao Senhor. E aí eu vou começar a ministrar no coração dessa criança qual é a postura de alguém que vai à casa de Deus adorar o Senhor, né? É uma postura de alguém que louva no momento de louvar, fica em pé no momento de ficar na hora do louvor, bate palma, fecha os olhos no momento do louvor, levanta as mãos se a sua igreja tem esse tipo de manifestação na hora do louvor. É uma conduta onde eu paro para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo muito importante. Eu preciso pegar a minha Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ouvir aquilo que está sendo ministrado, porque eu estou aprendendo da palavra de Deus, do Evangelho. Eu sou alguém que vou fechar os meus olhos na hora da oração, que eu vou falar com Deus. Então, todo comportamento que a gente vê dentro do culto, ele precisa ser vinculado a esse princípio. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui na casa de Deus para aprender mais sobre Ele. Eu estou aqui para ser discipulado, ser pastoreado, ainda que a criança não entenda muito bem essa função do culto, nós adultos entendemos. Então, a gente está aqui para levar você a ser mais parecido com Jesus, para ficar mais fácil para a criança. E você está aqui para fazer comunhão com o corpo de Cristo. Então, não dá para você ficar brigando por um brinquedo, porque ele é corpo de Cristo com você. Né? Ele é seu irmão em Cristo, ele está te ensinando a amar o próximo, a você dividir esse processo. Então, a gente precisa levar essa criança a entender que o culto não é para eu fazer aquilo que eu quero, e sim para adorar ao Senhor. Mas não é assim, né, num lugar de medo, ou num lugar de coação. Você está aqui, você tem que fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que você quer, mas eu preciso levar essa criança a enxergar prazer em estar na casa de Deus. Esse é o primeiro passo. E quando eu estou na casa de Deus, eu tenho ali uma postura, porque eu estou num lugar que eu estou ali para adorar ao Senhor, tá? Até aqui tá claro? Estão com dúvida? Tô falando muito rápido? Me dá um feedback aqui no chat. Andréia falou que tá muito bom. Silvia falou que tá ótimo. Então tá bom. Vou caminhar então, tá? Vocês estão me avisando. Então vamos lá. Entendendo esse princípio, que é a coisa mais importante que a gente tinha para entender hoje, tá? Tudo aquilo que a gente vai falar, a gente vai começar agora a analisar o adulto da relação, tá bom? A gente entendeu que a criança é pecadora, a gente entendeu que a gente não precisa olhar o comportamento dela, a gente precisa olhar o coração dessa criança. A gente entendeu que todo comportamento de disciplina está nos pedindo uma necessidade básica ou está nos sinalizando um pecado e que a gente vai corrigir isso através da perspectiva de que a criança está na igreja para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Por isso eu não posso ter a visão que a gente estava falando ontem, de salinha e cultinho, que aí, né, é incoerente. Então, se eu tenho a visão alinhada de ontem, que é um culto, eu entendo que a criança está na igreja para cultuar o Senhor.
Mas, Rebeca, como é que eu consigo criar um ambiente para esse bom culto? Porque lembra que eu falei dos 50 dos 50? Às vezes a gente não está criando esse ambiente do bom culto e isso fica mais propenso à indisciplina também. Então, vamos entender esse processo. Coisa número um, tá? Para a gente criar esse ambiente é que a conexão, ela não pode ser opcional. Ela precisa ser fundamental. 1 Coríntios 13:1 vai falar que Paulo estava ali ensinando e olhando para aquelas pessoas que ele estava escrevendo na carta de 1 Coríntios com amor. Ou seja, o relacionamento para a gente poder ensinar alguém precisa ser de conexão em amor. Eu preciso ganhar o coração dessa criança. Por isso que quando a gente vai aprender sobre o bom culto, seja no e-book ou lá no perfil do Instagram do Projetando, a primeira coisa que a gente fala é: você precisa se conectar com a criança a hora que ela chega no culto. Talvez você já teve essa experiência, né? Você tá ali ministrando, tá ali, né, todo empolgado falando sobre a Arca de Noé, por exemplo, e aí de repente uma criança levanta a mão. Aí você fala, nossa, mas levanta a mão agora, eu tô numa linha de raciocínio tão boa. Você tenta ver se a criança, né, não levanta a mão. Aí você tá ali falando e a criança com a mão levantada. A hora que você fala, ah, tá bom, né? Deixa eu deixar logo essa criança falar, porque senão ela vai abaixar essa mão, outra vai levantar a mão, aí já viu, melhor levantar a mão. Fala, Joaninha. Tia, essa semana eu comi macarrão. Por que que isso acontece? Né? Que é uma coisa que nada a ver, você estava falando de Noé, não tem nada a ver com o macarrão. Porque faltou conexão. Às vezes a gente chega com a criança no culto, no horário do culto dela, lá na sala do ministério infantil ou no salão do culto, e qual é a nossa preocupação? Começar a liturgia do culto. Vamos para o louvor, vamos para a ministração, vamos para o dízimo e oferta, vamos para isso, vamos para aquilo. Só que a criança, ela tá tipo assim, você não vai perguntar da minha semana? Nossa, eu fiz tanta coisa legal. Você não vai conversar comigo? Eu queria brincar com você primeiro. Porque a linguagem universal da criança é o brincar. Então, qual que deve ser a nossa primeira preocupação quando a criança chega ali no culto? Eu preciso me conectar com essa criança. Eu preciso saber da semana dela. Eu preciso saber o que ela fez de legal na escola. Eu preciso saber se ela ficou doente essa semana. Eu preciso saber o que ela comeu de gostoso, onde casa do amigo que ela foi, na casa da avó, o que ela fez de legal. Eu preciso brincar com essa criança. E eu tenho uma aluna, uma mentoranda, que estava compartilhando, eu vou colocar no grupo depois o depoimento dela, o quanto os cantos de integração, que é uma estratégia que a gente pode fazer para se conectar, mudaram o comportamento das crianças. As próprias crianças começaram a reparar que elas estavam com menos indisciplina por conta dos cantos de integração. Porque a conexão aconteceu. Os cantos de integração, de maneira bem rápida, é o momento onde a gente prepara ali propostas para já brincar com essas crianças, se conectar com elas, conversar com elas, antes de fato do culto que a gente está acostumado começar, porque o canto de integração, a conexão, a dinâmica que você faz antes, um quebra-gelo, uma roda de conversa, já é seu culto, tá? Então, a conexão ela precisa ser a primeira coisa dessa criança. Quando a gente conecta o nosso coração ao coração da criança, a gente conecta essa criança muito mais facilmente ao coração de Deus, ok? Quando eu me conecto com a criança, eu a conecto muito mais facilmente ao coração de Deus. Então, esse é o primeiro passo, tá? Para a gente gerar um ambiente de bom culto. A segunda coisa é que você precisa ser autoridade e não autoritário. O autoritário, ele é alguém que impõe a sua autoridade sobre a criança. Eu sou o líder, eu sou o voluntário, eu sou adulto dessa sala e você tem que me obedecer, ponto e acabou. Quando eu falo não é não, não tem explicação, não tem porquê. A gente vê isso muito na nossa vida, por exemplo, quando a gente vai trabalhar numa empresa ou em qualquer lugar, a gente não escolhe o nosso chefe, né? A gente vai precisar aprender a lidar. Nem sempre a gente gosta, nem sempre a gente ama o nosso chefe, mas a gente vai ter que lidar com ele. Agora, a criança, ela não consegue ter essa maturidade para, tipo assim, olha, eu não suporto você, mas vou ter que lidar com você, vou ter que aprender a conviver. A criança é muito sincera, então, se ela não gosta de você, se você não se conectou com ela, você não é autoridade sobre a vida dela. Agora, Rebeca, como que eu sou autoridade? A autoridade é alguém que tá ali brincando com a criança, ha, 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 se divertindo, rola no chão, brinca, põe peruca colorida, pinta a cara, faz florzinha, dá estrelinha, faz tudo. Mas na hora que você fala, acabou, chega, agora não, sentou, sentou, acabou e chega.
Então você percebe que você é autoridade quando aquilo que você fala de bom as crianças te escutam, e aquilo que você está colocando como comando e como regra, elas também param para te escutar. Você não é aquele voluntário que precisa gritar, aquele voluntário que precisa toda hora, gente, 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 pelo amor de Deus, tô tentando falar, gente, e você fica ali mais desgastado no seu culto do que de fato ter no coração das crianças. Rebeca, eu sou esse voluntário, o que eu vou fazer agora? Você vai começar a buscar e construir sua autoridade. E como é que a gente constrói a autoridade? Se conectando com a criança, brincando com a criança, elogiando a blusa colorida que ela foi, elogiando o lacinho na cabeça, o tênis do Homem-Aranha, a blusa do Homem de Ferro, né? Então, quando você começa a se conectar com essa criança, você começa a gerar autoridade. E aí, quando você coloca o limite, a criança para te escutar. A terceira coisa que a gente tem aqui são as regras e os combinados, tá? Regras e combinados é importantíssimo, tá? A gente precisa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho de maneira mais esmiuçada, mas se a sua turma, e aí quando eu falo turma, não é a sua escala, é a sua turma, todos os voluntários daquela turma específica não tem a mesma regra e o mesmo combinado, você já está aí com muita chance de ter indisciplina. Porque aí, por exemplo, assim, eu sou voluntário número 1. Comigo, as crianças, elas não têm conexão nenhuma. Eu sou autoritário, não sou autoridade. Eu falo e elas é quase assim uma guerra, elas não querem me escutar. Aí, com a Andrea, ou com a Silvia, ou com a Miriam, ou com a Maria Aparecida, ou com a Sol, ou com a Kátia, ou com a Jo, né, com o Moisés, são voluntários que as crianças são super conectadas. Nossa, assim, é um mel para essas crianças. O que ela vai fazer? No culto que ela não tem muita conexão, ela causa. Ela faz todo o comportamento de disciplina. No culto que ela tem um voluntário que ela gosta, ela é um anjo de candura. Já aconteceu, às vezes, de você falar assim, gente, essa criança não para quieta 1 minuto comigo. Aí outro voluntário fala, mas a fulana? Não, a fulana é um amor. Por quê? Existe esse conflito. Não existe a mesma regra e o mesmo combinado, tá? Quarta coisa que a gente vai ver aqui é a falta de consistência na rotina. Existe uma rotina pré-estabelecida na sua turma? E aí é a mesma coisa, não é na sua escala, é na sua turma. Todo mundo que ministra para a turma de 4 e 5 anos, por exemplo, tem a mesma rotina? O culto é sempre da mesma forma? Por quê? Criança precisa de rotina e precisa de constância. Não é só o bebê que precisa da rotina certinha para dormir a noite toda, né? Toda criança precisa de rotina. Por isso que tem mãe e pai, hoje em dia, que é extremamente rigoroso com essa questão do horário de dormir, com o horário da soneca, com o horário de ir para a escola, com o horário de levantar. Por quê? Isso ajuda a criança que está em desenvolvimento físico, mental, psicológico, a poder ter o melhor aproveitamento das suas atividades. Então, se o seu culto não tem rotina, se quando eu estou escalada, o culto é A, B e C. Quando a Mariazinha está escalada, é D, E, F. Quando o João está escalado, é A, J, Y, Z. Aí a criança não sabe, porque a falta de consistência leva uma criança que ela nunca sabe o que esperar. Então, se ela não sabe o que esperar, ela quer, de alguma forma, ter o controle. E aí pode ser a questão da indisciplina também, tá? Comenta aqui para mim se vocês têm regras e combinados e consistência na rotina. Vocês têm isso? Comenta que eu quero muito ver as respostas de vocês. Enquanto vocês estão comentando, eu vou continuar, mas comenta aqui que eu quero ver algumas respostas. Então, já perdi. 1, 2, 3, 4. A quinta coisa, que aqui tá fora de ordem, porque os pontinhos a gente vai esmiuçar eles melhor. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Alguém que está com o nome de cliente tem a rotina e a ordem de culto. Que bom, que bom. A Sol colocou, né? Por aqui temos, mas nem todas seguem. Esse é um ponto importante também. A Silvia colocou, não, para mim isso foi revelador, não tinha me atentado para isso. A Andrea, preciso muito alinhar a rotina. A Maria, sim, temos regras e combinados e seguimos, que bom, tá? Então, é importante a gente pensar sobre isso. A quinta coisa é que o culto, ele precisa ser conectivo. As crianças precisam estar num culto que está de acordo com a sua faixa etária,
Eu já vou falar sobre sala mista. Ele precisa estar de acordo com a sua faixa etária. A linguagem precisa ser atrativa para essa criança. Os recursos precisam estar atrativos para essa criança. Os exemplos, as práticas, elas precisam estar de acordo, tá? Porque pensa comigo, peraí. Você tá com uma criança de 10 anos usando um fantoche para fazer a ministração. Qual é a chance dessa criança de 10 anos querer ser uma boa criança comportada no seu culto? Nenhuma. Você tá com uma criança de 3 anos falando sobre colar na prova. E uma ministração de 30 minutos, nem vou falar 40, vou falar de 30 minutos. Qual é a chance dessa criança de 3 anos ficar 30 minutos te escutando? Nenhuma, né? Não existe. Então, quando a gente tem cultos onde a gente consegue separar as idades o mais próximo possível, tá? E aí eu vou falar aqui de maneira bem geral, tá? Quais são as idades que a gente pode juntar, se for para juntar? Se você só tiver 3 salas, por exemplo, a gente precisa pensar que 1 a 3 anos, tá? Tô falando assim, em último caso. 1 a 3 anos, 4 a 7 anos e 8 a 12 anos. Essa é uma divisão, assim, aceitável. O quanto mais você conseguir dividir, melhor. Rebeca, não tenho como dividir. Tem uma sala mista. Uma sala mista é quando tá todas as idades juntas, reunidas, porque você falta voluntário, porque falta espaço físico, porque não tem gente para fazer todas as escalas, você junta todo mundo. A chance da indisciplina ser maior na sua sala é um fato, porque você tem crianças com desenvolvimento, com tempo de atenção, de concentração diferente. Uma criança de 1 a 3 anos tem, em média, 5 minutos de concentração. Uma criança de 4 a 7 anos tem, em média, de 10, 15 a 20, 25 minutos no máximo, tá? Pegando os extremos. E uma criança de 8 a 12 anos, ela tem em média de 30 a 40, 45 minutos. Então, se você tá com todo mundo junto, não tem como, né? Vai ter uma indisciplina, porque as pontas, né, os extremos, o mais novo e o mais velho, eles sempre vão estar ali meio desassistidos, porque quando você está com uma sala mista, você procura atender o meio da melhor forma possível, de que respingue ali no mais velho e no mais novo. E aí a indisciplina também fica maior, tá? E por fim, por fim desses slides, tá? Por fim, evite o tempo livre. Essa coisa de tempo ocioso para criança, elas são capazes de derrubar o teto da igreja, colocar uma lona de circo, pintar a parede de azul, enquanto você piscou, elas já fizeram tudo isso. Não é à toa que a gente vê o filme Esqueceram de Mim, que esse menino, em um final de semana, ele, né, revoluciona a casa dele. Porque a criança, quando ela tem tempo ocioso, tempo livre, ela tem que ficar esperando, que você não está bem planejado, que seu culto não está bem organizado, ela vai ser criança. Então, ela vai cutucar o amigo, ela vai brigar com a amiga, ela vai conversar com o amigo, ela vai querer correr, ela vai querer dar risada, ela vai querer se movimentar. Criança não sabe ficar parada quieta, né? É difícil, quanto mais velha, isso mais fácil, mas quanto mais nova, e se bobear o pré-adolescente que se acha o adolescente, no tempo ocioso dele, ele também tá brincando de lutinha e dando estrelinha no meio da sala, se deixar, né? Então, a gente precisa lembrar que tempo ocioso gera indisciplina ou uma sala agitada, que às vezes não é indisciplina, mas é uma sala agitada. E aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre a questão das regras e dos combinados e da rotina, eu trouxe 2 ferramentas para nós pensarmos juntos aqui, tá? Só passar. Então, vamos pensar aqui na importância da rotina, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa lembrar da importância da rotina é toda criança precisa saber o que fazer, quando fazer e por quanto tempo fazer. O que fazer, quando fazer e por quanto tempo fazer, tá? Então, assim, agora nós vamos ter o momento da ministração. Quando a gente vai fazer isso? Agora, nesse momento. Por quanto tempo? E aí você pode, né, mostrar no relógio, você pode colocar lá a plaquinha, até a plaquinha mudar o tempo que a criança vai ter. A gente vai ficar 5, a gente vai ficar 10, a gente vai ficar 30 minutos, a gente vai ficar nesse tempo. Depois desse tempo, a gente vai fazer atividade. Quando? Depois de terminar a administração.
Por quanto tempo? Até os pais de vocês chegarem, um exemplo. Então, isso é importante para a criança, principalmente se você tem crianças com TAG na sua sala, ou crianças com TDA, com TDAH, ou autista, isso é importante. Se você não sabe o que é TAG, é transtorno de ansiedade generalizada, tá? Ansiedade que a gente vê em adulto também acomete com criança. TDA, transtorno do déficit de atenção, e com TDAH é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que são crianças TDA, TDAH, TAG e autismo que precisam de uma rotina. Isso ajuda o equilíbrio emocional dessas crianças, a concentração delas também melhora, ok? Caso você não dê essa segurança para a criança, o que fazer, quando fazer e como fazer, por quanto tempo fazer, isso pode gerar ansiedade, caos e o desejo de fazer alguma coisa diferente, né? A criança terminou a atividade dela. E aí tem 10 crianças que não terminaram. Aí você fala, fica sentadinho esperando as outras amigas terminarem. Alguma vez deu certo? Não, né? Porque a criança, ela quer brincar. Já terminei minha atividade, e agora? O que eu vou fazer? E aí, quando ela não sabe o que ela vai fazer, nem por quanto tempo ela deveria estar fazendo aquilo que você colocou ela para fazer, isso vai gerar um desejo de agora eu vou pegar o brinquedo que está dentro do armário e vou derrubar no chão porque eu quero brincar. Então, a indisciplina também vem. E aí eu deixei para vocês aqui 3 ferramentas de rotina diferente do EVA, né? Diferente daquela cara de escola que a gente tem, que muito Ministério Infantil tem a decoração na sala do Ministério Infantil, igual a escola de jardim de infância. Se for na escola e na igreja, a decoração é a mesma, né? Não deveria ser. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 formas diferentes para te inspirar, para você poder ter uma referência. A primeira foto que a gente vê aqui em cima, que meu mouse está mostrando com essa bolinha azul, é uma rotina com imagens do culto. Então, você pode pedir para o pessoal da mídia, ou você mesmo, ou um adolescente que tem um bom celular, tirar foto da criança na oração, tirar foto na recepção, tirar foto na hora da ministração, tirar a foto da criança falando o versículo, tirar foto da hora do louvor, da hora de fazer uma roda de conversa, da hora da gente poder brincar, da hora da gente poder ir no banheiro. Então, você consegue montar a foto, a rotina, com as fotos do seu próprio culto, né? E aí você consegue organizar ali, pendurar, colar bonitinho, que a criança vai entender. E isso é legal ter uma rotina na sala para o próprio voluntário, aquele que finge que não sabe qual é a rotina, ele tá ali visível, e aí você, querida do Ministério Infantil, fica mais fácil de você cobrar, viu, Sol? Pega essa dica. E a segunda forma é para aquele voluntário novo, que tá chegando no Ministério Infantil e ainda não sabe muito bem a rotina. Então, aquela rotina também vai ajudar esse voluntário a cumprir esse cronograma, tá? Uma outra forma que a gente tem aqui são com imagens da internet, né? Nossa, muito trabalho tirar foto, imprimir e tal. Então, você pode colocar a foto da internet. E aí, qual que é legal nesse recurso visual que eu estou mostrando para vocês aqui, que é essa foto vertical? É você colocar esse... Tá vendo aqui no primeiro tem uma bolinha branca? É o velcro. E aí, você consegue colocar o velcro em cada uma das imagens, plastifica, manda plastificar numa papelaria durinha, tá? Com aquele plásticozinho firme. E aí você consegue colar e descolar. E aí você vai colando e vai montando com as crianças aquela rotina. E a terceira forma que a gente vê aqui embaixo, que bom que vocês estão gostando das ideias, é esse relógio que eu tô louca para fazer no meu Ministério Infantil. Já comprei esse relógio, quando eu fizer eu mostro lá no Instagram para vocês, que é pintar aqui o relógio para dar essa sensação de tempo para a criança. Tá vendo? Até terminar o ponteiro laranja, a gente está na ministração, por exemplo. Até a gente ir para o amarelo, a gente está no momento do louvor. Até a gente no azul, né? Isso não quer dizer que você vai ficar ali 100%, não dá para ir mais ou ir para menos, né, no seu tempo. Às vezes acontece, mas te dá uma noção de tempo, dá uma noção de tempo para aquele voluntário que o culto nunca dá para aplicar tudo que foi colocado. Tem um material lá incrível, você comprou o melhor material do mundo, tá? E nem vou puxar a sardinha pro meu. Você comprou um material que você achou que era maravilhoso para o seu Ministério Infantil, tá? E aí você deu para o voluntário, aí o voluntário lê e fala, nossa, é muita coisa, não dá para aplicar, porque não dá tempo. Aí você mostra para ele que dá. Talvez ele só não está sabendo utilizar bem o seu tempo. Então, o relógio também é importante. E mesmo que você não tenha
essa ideia do relógio na sua sala, uma dica muito valiosa é você ter em todas as salas do seu Ministério Infantil um relógio de parede. Porque muitas vezes o voluntário, nem vou falar do mal intencionado, vou falar do bem intencionado. O bem intencionado pega o celular para olhar a hora. E do olhar que ele ia olhar a hora, ele viu notificação da avó, da mãe, do papagaio, do periquito, do marido, do pastor que tá lá na igreja, do Instagram que não mostrou um Reels legal para ele. Então, quando tem lá o relógio na parede, facilita esse processo, tá? De você ter uma noção da hora, de você não se perder. Você está falando muito na administração, você fala, opa, o culto já vai acabar, tem que ir mais rápido. Então, é bem legal, ok? Rebeca, e sobre as regras e combinados? Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns recursos aqui e depois no slide eu vou falar quais são as regras combinadas que você precisa ter. Mas vamos pensar aqui que eu trouxe também ideias assim bem fora da caixa, tá bom? Assim, ideias foge do EVA, foge lá da corujinha, escrito combinados de EVA, com a fotinho do círculo vermelho e um X e o círculo verde, tá? Foge, ok? Então, vamos pensar aqui em algumas estratégias. Aqui a gente tem um quadro, olha que quadro clean, né? Que quadro bonito ali para você colocar nos seus pré-adolescentes, por exemplo, né? Sem um monte de coisas, podia até colocar uma foto mais moderna aqui. Aqui a gente tem um que eu achei muito legal, que eu descobri hoje lá no Pinterest, que está falando exatamente o que o nosso corpo deve fazer ali naquele momento do culto, né? Então, eu levanto as mãos para perguntar alguma coisa, os meus olhos estão ali atentos e observando, os meus ouvidos estão atentos para ouvir, né? O meu rosto, e aí ele vai descrevendo para nós. Você pode pegar um adolescente ou alguém do Ministério Infantil que desenha muito bem, desenhar ali uma criança, um menino, uma menina, e colocar para que serve o nosso corpo no momento do culto, né? Olha que legal. A gente pode usar também figuras para a gente colocar ali, né, coisas que são nossas responsabilidades, coisas de respeito, coisas que eu posso fazer para ajudar, para viver uma boa convivência com a minha turma, ok? Vou mostrar mais algumas ideias para vocês. Que bom, Miriam, que você gostou das ideias. Ai, não acredito que não vai aparecer. Espera aí. Deixa eu dar um jeito aqui. Eu vou pausar a gravação um minuto, que aí eu consigo fechar e mudar a tela para ele. Pronto. Então, vamos falar, enquanto atualiza a tela, para quem está assistindo a gravação, quais são os combinados que nós precisamos ter, tá bom? E aí é legal a gente pensar que esses combinados, eles precisam de constância e unidade. Primeira coisa, tá? Não tem como a gente estabelecer combinados se for algo que a gente deixa lá na parede da sala ou que o voluntário às vezes lembra de falar, às vezes não. A gente precisa falar todos os domingos. Todos os domingos. No início do culto, a gente precisa falar quais são os nossos combinados da turma, tá? E a gente precisa de unidade, porque se é todo domingo, não importa se é escala A, B, C ou D, todo mundo vai falar os mesmos combinados no começo do culto para as crianças, tá? E aí, quais são os tipos de combinados que a gente precisa ter? Quando a gente fala para as crianças mais velhas, a gente vai pensar em olhar a sua turma e identificar quais são as coisas que atrapalham o bom culto dos meus pré-adolescentes, crianças de 8 a 12 anos ali, dá para você olhar de forma estratégica e analisar. Poxa, os meus pré-adolescentes ficam muito no celular, por exemplo. Os meus pré-adolescentes, eles conversa paralelo o tempo todo. Os meus adolescentes, meus pré-adolescentes, eles têm brincadeira inapropriada ali, os meninos ficam se batendo, ficam se zoando. Então, eu vou criar regras que atendam à minha necessidade, tá? Não existe uma receita de bolo, ok? Então, no caso do meu Ministério Infantil, quais são as regras que eu e meu marido estabelecemos para minha turma, ok? Turma de 10 a 12 anos, mas que facilmente se aplicaria aí a turma de 7, 8 para cima, tá? Então, regra número 1 que a gente tem:
sem ministração, sem jogo. Porque todo culto, quando termina a ministração, aqui no meu Ministério Infantil, a gente tem um momento de game, um momento de jogos, de brincadeira, de descontração. E eles amam esse momento. Mas se a gente não consegue ministrar, e a ministração é a parte mais importante do nosso culto, não tem como a gente fazer as demais coisas. Então a gente vai levar o tempo que for para aplicar toda a ministração. Entenda que eu estou trazendo para eles que não é a recompensa, não é o jogo, mas é eu ter tido uma boa administração, me faz depois sobrar um tempo para eu poder jogar também. Então, eu estou aqui para adorar o Senhor, estou aqui para ser ministrado, e esse é o nosso maior foco. Se sobrar tempo, porque todo mundo colaborou e a administração foi maravilhosa, a gente tem um momento de jogo. Uma outra coisa que a gente tem como regra e combinado é sem aparelhos eletrônicos. Não importa se é celular, se é Game Boy, se é qualquer coisa, se é videogame, se é um fone de ouvido, a gente não tem aparelhos eletrônicos no nosso Ministério Infantil, tá? Terceira regra que a gente tem, sem conversas paralelas. Então, nada de ficar conversando com o amigo do lado, atrapalhando o culto, né? Esse é o momento de você se concentrar, de você estar ali com o Senhor. E a gente também tem a regra, chamei a sua atenção 3 vezes, você vai terminar o culto com seus pais. Por que que essa regra acontece com os mais velhos? E eu não recomendaria, talvez, acontecer com os mais novos, tá? Silvia, eu vou falar sobre isso, posso falar sobre isso no final, tá? Me lembra? Por que que essa regra é importante dentro desse processo? Porque quando a gente coloca para uma criança pequena, que se ela não se comportar, ela vai para o pai, isso se torna um bônus, né? A criança pequena, geralmente, ela quer estar com o pai. Ao contrário do pré-adolescente, que quando ele está indo com o pai, quer dizer que deu, na linguagem deles, né? Deu ruim, que meu pai vai pegar no meu pé, eu vou ter que, né? Então, não é uma coisa legal. Já é um lugar assim, poxa, meu pai vai saber que eu não consegui me comportar no culto do Kids e eu sou mó adolescente, meu, e agora eu vou ter que ir pro meu pai, né, na linguagem deles. Então, é esse olhar. Com as crianças. E aí, uma coisa legal sobre essa questão da gente visualizar a necessidade da nossa turma. Eu já uso essa regra já há uns 3 anos, mas a gente teve um ano específico que as meninas estavam levando aqueles estojos, que não eram estojos assim com 2 canetas Bic, um lápis de escrever e uma borracha e um apontador. Era assim, 46 cores de caneta colorida, 50 com cheiro, 85 marca-textos de marcas diferentes. E aí no culto era um tal de caneta passa para lá, caneta passa para cá, marca-texto voa para lá, cai estojo no chão. E aí o que a gente fez como regra e combinado? Proibido 50 canetas coloridas, a gente falava. Você vai escolher uma caneta para o culto e vai usar essa uma caneta. Você não está na escola, você não precisa fazer lettering, você não precisa anotar tudo que está na lousa, né? É o momento de você prestar e ser ministrado, não é o momento de você ficar copiando a lousa. Se você quiser, depois te manda o esboço. E aí a gente foi falando isso com as meninas, elas foram entendendo esse lugar. E aqui na minha igreja isso acontecia muito, porque antes do culto eles têm a escola de discípulos, né? Que é o momento deles estudarem a Bíblia. E aí eles iam para a escola de discípulos cheia de material de papelaria e queria trazer isso para o culto. E aí, dentro dessa regra, a gente também conseguiu mostrar para eles: culto é culto, escola de discípulos é escola de discípulos, tá? E aí, no seu caso, EBD é EBD e culto é culto. Show? E para os menores, quais são as regras que a gente vai colocar? Geralmente, as regras para os menores, elas vão ser, na sua grande parte, regras de convivência e de respeito ao próximo, né? Então, a regra de não pode bater, não pode morder, eu preciso respeitar o meu colega, eu preciso respeitar os voluntários, e aí você não vai colocar professor, tá? Você vê como as suas crianças chamam vocês, você vai colocar o nome lá bonitinho. Eu preciso respeitar os meus amigos, eu preciso aprender a louvar o Senhor, a ouvir no momento da ministração, eu preciso ajudar os meus amigos na hora da atividade da brincadeira. Então, você vai ver aí quais são as necessidades das suas crianças e você vai colocar essas regras. Rebeca, eu não posso entrar na internet, pegar lá regras e combinados e sair aplicando? Eu acho que eu gostaria que você fosse mais intencional. Então, olha para suas crianças e pensa, quais são as regras que se atendem melhor a elas? Quais são as regras que as minhas crianças precisam? E aí, uma coisa bem importante quando a gente fala sobre regras e combinados, principalmente com as crianças menores, vocês viram que os pais adolescentes têm 5 regras. Não adianta com uma criança de 4, 5, 6 anos você querer colocar 10.
a criança não consegue assimilar tanta regra. Então, veja quais são as suas 5 principais regras que você precisa e tentem sempre lembrar, conectar, na verdade, essa regra ao culto, aquilo que é. O culto não é para mim, o culto é para o Senhor. Então, durante a ministração, eu vou ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo. Eu não vou ficar conversando com meu amigo. Durante o louvor, eu vou ficar em pé, eu vou dançar, vou celebrar na presença de Deus. Eu não vou ficar sentado perdendo esse momento tão precioso, né? Eu preciso cuidar do próximo, porque a Bíblia me ensina que eu amo ao próximo, como Deus me amou. Então, eu vou cuidar do meu amigo, eu vou dividir o meu brinquedo. Então, tente conectar essa regra não ao comportamento só dessa criança, mas sim ao coração dela relacionado ao Evangelho. Isso ficou claro para vocês? Desse ponto? Ficou com dúvida? Estabeleceu? Já pensou aí quais são as regras que você vai conseguir aplicar no seu ministério infantil? Então, eu vou abrir aqui de novo para vocês no slide. Só ver o chat. Que bom, Maria. Fico feliz. Deixa eu abrir aqui as imagens, a gente compartilha já o processo. Que bom, Kátia. Tá ficando bem claro para vocês. Foi. Então, agora eu vou compartilhar aqui. Vai levar um tempinho para abrir tudo, mas a gente vai mostrando. Então, o primeiro que a gente está vendo aqui na nossa tela, eu achei bem legal, bem diferente, e eu acho que ele faz associação legal com o coração e não o comportamento. É um quadro que vai mostrar para a criança o semáforo, enquanto vai abrindo aqui eu vou falando. Então, ele vai mostrar o semáforo, e ele está falando assim, pare, preste atenção naquilo que você vai fazer, veja se é isso mesmo que você quer realizar. Ó, então, pare o que você está prestes a fazer ou dizer, pense nas suas escolhas e faça aquilo que vai agradar a Deus. Aqui tá, coloquei no Google Tradutor para mostrar para vocês, mas a tradução correta é essa. Então, faça aquilo que vai agradar a Deus. É legal também para uma criança de 7 a 9 anos, que talvez não precisa mais dos bonequinhos, dos desenhinhos, mas você vai falar os combinados com ela, e aí você vai vir para o semáforo. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai parar e vai pensar naquilo que a gente está fazendo, a gente vai pensar nas nossas escolhas e se isso agrada a Deus. Uma outra forma que a gente tem aqui de regras e combinados, olha só que lindeza que tá esse quadro de combinados, super colorido, com uma identidade visual bem legal, bem divertida, bem atual. Não tem os bonequinhos, mas estão em frases, estão para a turma de 7 a 9, a turma de 10 a 12, é super válido. A gente tem aqui, ó, uma regra que está na vertical, né? Foi colada aqui até numa lousa. Então, a gente tem a imagem do lado e o dizer. A gente tem aqui as regras, né? Na verdade, o bom comportamento que a gente deve ter. E aí foi listado tudo aqui. Tem 8 regras. Vamos tentar fazer 5 para os menores, mas tem os desenhos do lado. Então, são ideias além do EVA, tá? Eu acho que tinha mais uma. Deixa eu ver. Eu mostrei 2 para vocês? Aí, só para confirmar, para ver se eu não deixei nenhuma ideia passar. Mostrei. Então, show. Vamos avançar. Ok? Dúvidas sobre regras e combinados? Não? Andréia curtiu a régua. Que bom, Andréia. Então, vamos avançar no nosso conteúdo aqui. Rebeca, entendi agora o que eu preciso fazer para, né, para criar esse ambiente do bom culto. Eu preciso ter uma organização, eu preciso, né, ter um tempo correto, rotina, combinado, eu preciso olhar para o coração da criança, mas assim, o que está me faltando mesmo, eu tenho tudo isso, mas parece que eu não tenho um bom domínio da turma, parece que eu falo e eu estou falando com as paredes, parece que ninguém está me ouvindo, meu Deus, eu falo e entra para o ouvido e sai pelo outro, ou eu falo, eu estou falando sozinha, tem hora que eu fico até cansada, eu encosto na parede, e eu fico ali de braço cruzado, esperando eles perceberem que eu cansei porque eu não tenho um bom domínio da turma. Isso já aconteceu com você? Se sim, eu tenho que dizer que você está urgentemente precisando ter um bom domínio de turma. Se você não chegou ainda nesse nível, que bom. Então, vamos entender aqui coisas que você talvez faz e que pode melhorar, coisas que talvez você nunca pensou e vai falar, poxa, isso vai melhorar ainda mais, ou, Rebeca, eu preciso muito aprender isso, tudo aqui eu não faço e eu estou precisando. A primeira coisa para a gente ter um bom domínio de turma é a gente ter uma equipe alinhada. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Se você tem o costume, como líder de ministério infantil,
ou se você faz parte de uma equipe que também tem isso que eu vou falar agora, você precisa mandar esse vídeo para o seu líder de ministério e falar, líder, a gente não pode mais usar essa nomenclatura. Geralmente, quando a gente usa, quando o Ministério Infantil tem a visão de que existem pessoas na equipe que não estão aptas ainda a ministrar, e elas são auxiliares, ajudantes, apoios, existe uma cultura muito perigosa no Ministério Infantil, aonde o ministro, o voluntário daquele dia que vai trazer a palavra, ele se prepara, ele lê o estudo, ele prepara a ministração, ele sabe cada um dos momentos do culto. Agora, os outros voluntários que não têm essa responsabilidade, às vezes vão para o culto, não sabem nem o tema da ministração. É assim por aí? Vocês me contam aqui no chat. Quando a gente tem essa visão de que as pessoas que não vão ministrar naquele dia são meros auxiliares e ajudantes, a gente tem um problema que vai acontecer aqui de domínio de turma. Qual é o problema? A pessoa que está trazendo a ministração, ele tem que ministrar e ainda corrigir e controlar a turma. Porque o ajudante, ele está ali de corpo presente. Ele vai ajudar se ele for acionado. Senão, a criança está se matando. Aí você fala o nome da criança, aí o voluntário vai se tocar e ele vai lá. Ui, não faz isso, amorzinho. Não, não dá, não dá. Deixa eu ver o chat aqui. Vocês estão falando. Kátia falou que acontece muito isso, Maria também, e pela cara da Sol, né? Isso também. Aqui alguém colocou, era assim, comecei a falar para eles saberem sobre o tema, pois o professor pode precisar de um auxílio. Então, a gente precisa entender o seguinte: dentro do Ministério Infantil, qualquer pessoa que você colocou para servir diretamente com as crianças, ela precisa estar apta a ministrar. Por quê? Ministração não é só pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e contar a história do dia. Ministração vai além disso. Ministração, ela, se você é um voluntário intencional, você levando a criança no banheiro, você ministra o coração dela. Enquanto você está levando a criança para tomar água e no banheiro, você perguntou da semana dela e ela falou que ela ficou doente e ela ainda está meio mal, o voluntário intencional, ele ministra sobre a cura de Deus, ele ora pelaquela criança e ele compartilha como Deus é poderoso para curar ela. O voluntário que é intencional, que ele tem essa visão de que ele não é só um ajudante, que ele não é só um auxiliar, enquanto ele está brincando de bloco de montar, ele está repetindo a ministração que ele estudou durante a semana, que ele preparou durante a semana e que outra pessoa aplicou. Ele está ministrando o coração dela. Então, a gente precisa, se aquele voluntário que você considera auxiliar e ajudante, ele não é apto a ministrar, então ele não é apto a servir diretamente com as crianças. Eu vou ficando nervosa, vocês vão vendo que eu vou colocando a mão vindo mais para frente, né? Mas é para vocês entenderem esse princípio importante. Se aquele voluntário que você tem é só para levar a criança no banheiro e beber água, ele não faz mais nada, ele não está apto a ficar no Ministério Infantil, ok? Todos os voluntários, eles têm que ter essa visão de que eu sou um ministro, eu sou um pastor de criança, eu sou um ministro, eu sou um pastor de criança. Porque aí você vai mudar a mentalidade daquele voluntário que é só corpo presente. E aí, quando você tem uma equipe alinhada com essa visão, o que vai acontecer? O voluntário 1 está ministrando. O voluntário 2 está conectado na administração, está conectado na criança. A criança começou a conversar, ele vai lá, chama atenção, volta. Porque se a pessoa que está ministrando, ele tem que ministrar, corrigir, dar atenção, ele não consegue. E o culto fica picado, a linha de raciocínio se perde. Aquele voluntário termina de ministrar, ele está esgotado. Né? E a criança também, que não tem nada a ver com isso, ela não consegue ser ministrada. Porque toda hora eu estou ministrando. João, não sei o que, Maria, não sei o que, né? Então não dá. Então você precisa alinhar com a sua equipe. Como que você vai resolver isso? Eu vou falar uma coisa que você vai fazer prática para resolver isso. Você precisa criar a cultura de, sei lá, sexta-feira, quarta-feira, escolhe um dia da semana que for melhor para você e para sua equipe. É o dia de alinhar. A pessoa que vai ministrar, ela vai entrar no grupo ou vai conversar com a pessoa que serve junto com ela naquele dia na escala e eles vão se conversar. Olha, eu li o material, você leu o material, o que você achou de bom, o que você achou legal, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Nesse momento a gente vai fazer Y, Z, W, Y, X.
E aí eles vão ter um mínimo de alinhamento. E aí qual é a coisa? O combinado é um tá ministrando, o outro tá olhando as crianças, tá corrigindo, tá chamando atenção. Então, esse alinhamento ele precisa ser básico, ele precisa ser algo natural do seu ministério infantil, tá? Vou me acalmar, até tomar um gole d'água. Vocês riem, né? Eu vou ficando nervosa porque isso é tão importante. Por que eu queria fazer isso num dia sem stories? Porque eu posso falar, vocês estão aqui me ouvindo, ok? Então vamos lá. Segunda coisa, nós precisamos que a pessoa que está ministrando, que está conduzindo aquela ministração, ela tenha um olhar de toda a turma. Se você tem aquelas carteiras escolares na sua sala, você está, além de comer espaço, você está perdendo a oportunidade de enxergar todas as crianças. O que acontece? Quando a sala do Ministério Infantil, o espaço do Ministério Infantil está posicionado como sala de aula, a gente não tem a visão do todo. A criança está olhando a nuca da outra criança. E isso desestimula o aprendizado quando a gente está falando de ministração, né? Na escola a gente tem ali as carteiras, tudo certinho, por conta de ter que escrever, ter que anotar na lousa, mas mesmo assim, você pode ter que seu filho, por exemplo, tá lá no fundo, e ele tá reclamando que ele não consegue ver o que tá na lousa, o que tá na professora. Por quê? Atrapalha. O mundo ideal na escola é que a gente tem muito mais crianças do que no Ministério Infantil, geralmente. Né? Não dá para eu ficar numa sala em um. Mas no Ministério Infantil, o mundo ideal é que a gente tenha a visão ou como se fosse um salão de culto adulto, né? Fileiras completas, ou em U, ou em um círculo, e você ficar ali no centro do círculo. Porque quanto melhor visualização você tiver das crianças, melhor vai ser, tá? Perfeito, Silvia, muito bom. Então, você precisa olhar as crianças precisam te olhar, porque a coisa mais estimulante para uma criança é alguém estar falando com ela e tem alguém na frente, que ela não consegue ver, que ela não consegue visualizar. Aí se torna chato, que ela não consegue enxergar mesmo. Então, o ideal é que você faça um U, ou que você faça um semicírculo, ou que você faça um grande círculo, ou em último caso, tem muita criança, preciso ter quem dê espaço, eu vou fazer como se fosse um salão de culto, tá? Outra coisa importante, tente, às vezes, usar suas expressões não verbais, né? Sabe que mãe antiga, só de olhar a gente já sabia o que estava acontecendo, né? Você já teve uma mãe, você foi filha de uma mãe assim, que de te olhar você já sabia que em casa que chegasse não ia dar bom? Você precisa ser, às vezes, uma mãe antiga nesse quesito. De ser tão conectado com as crianças que de olhar para ela, uma carinha feia que você faz ali, ela já percebe que você está aqui, ó. E José não ficou com o Potifar, né? E aí, entendeu? Enquanto você tá ministrando, você deu aquela olhada assim que não foi legal, a criança já, opa, entendeu? Ou talvez você não vai conseguir olhar, não sou essa pessoa ainda, né? Fazer o quê? Não tive essa habilidade de mãe raiz. Então, você vai ver o quê? Enquanto você tá ministrando, você dá uma tocada assim no abençoado, só no ombro assim, tá conversando, você vai até ele, e aqui, e Moisés abriu o mar vermelho, e aí você toca aqui no ombro. Então, às vezes, você não precisa falar o nome da criança, às vezes só de tocar, de olhar, dar uma olhada mais feia pro voluntário, tipo assim, querido, vamos cultuar junto, para de só assistir, toca ali naquele abençoado daquela criança, e aí você vai conseguir direcionar também. A quarta coisa é que é importante que você, às vezes, redirecione toda a turma. Porque se toda hora o João, que tá cutucando um amigo, toda hora ficar, João, terceira vez, João de novo, João isso, João aquilo outro, o culto se torna em torno do João. E se caso o João estiver precisando da sua necessidade básica, lembra lá do começo, de aceitação, ou de palavra de afirmação, ou de se sentir amado, e ele não tem essa atenção em casa, na escola, onde for, ele vai ser a pessoa que vai te perturbar o culto inteiro, porque toda hora te chama o nome dele, ele tá ganhando atenção. Então, às vezes, é bom você falar em nome de toda a turma. Vamos lá, turma, vamos aqui, todo mundo olhar para mim, foca aqui que eu tô falando, presta atenção aqui. Gente, vamos lá, todo mundo se organiza na cadeira de novo, vamos continuar. Então, você está dando um comando para a turma. E assim você consegue atrair a atenção de todo mundo. Outra coisa importante, desacelere. Às vezes é preciso desacelerar e às vezes é preciso acelerar o processo. O que isso quer dizer, Rebeca?
Às vezes você tá ali, as crianças estão muito, você tá ali na cara delas, elas já não estão mais conseguindo absorver, elas já não estão mais conseguindo parar quietas. Você tá falando com uma criança de 4 anos, meia hora, ela só consegue prestar atenção em 10 minutos. Então, às vezes, você vai precisar desacelerar, trazer menos informação para o seu culto, focar mais na ministração, menos na história bíblica, né? Você vai falar o importante da história bíblica sem todos os detalhes possíveis e imagináveis e vai focar na ministração para ser mais curto. Mas às vezes não tem momentos seus do seu culto que você vai precisar acelerar. Então você começou a perceber que deu uma formiga da cadeira da criança, deu uma formiga na outra cadeira da criança, e a criança começa a coçar, começa a querer levantar, para o que você está fazendo. Bom? Você vai falar, gente, todo mundo em pé agora. Levantou, se estica lá no alto. Muito bem. Lá no profundo. Vamos dar 3 pulos bem altos agora. 1, 2, 3. Esse tempo que parece assim, gente, tô ficando doida, não é possível, por que eu tenho que fazer isso? É o tempo que a criança faz assim. Consigo prestar atenção de novo, só precisava gastar um pouquinho de energia. E aí você senta com a criança de novo e você fala, então agora a gente vai continuar. Aquela criança que estava já inquieta, que ela já não estava aguentando mais, só esse ela consegue te dar mais 5, 10 minutos ali, dependendo de quanto tempo você ainda precisa para continuar. Então, às vezes, você vai desacelerar e às vezes você vai acelerar, tá? E tenha um combinado para chamar a atenção da turma. E esse combinado, ele não pode ser algo seu. O ideal é que ele seja ou um geral de todo o ministério. Isso é bom para quando você está em evento, está todo mundo junto, é uma maravilha. Ou você vai ter um combinado daquela turma. E aí é a mesma coisa que rotina e combinado. Você vai todo domingo reforçar a mesma coisa e todos os voluntários vão usar o mesmo. Pode ser coisa simples. Pam, pararam, pam, pam, pam. Todo mundo vai usar a mesma coisa. E aí você vai atrair a criança. Precisa ver todo mundo junto mesmo, combinado. Ok? Dúvida? Não? Certo? Miriam, tudo certo? Miriam tá com uma cara de séria. Rebeca, vamos lá. Vamos para a parte que amanhã a gente vai falar muito, que é sobre os pais. Amanhã a gente vai falar tudo sobre parceria perfeita. Amanhã vai ser incrível, você precisa estar aqui também. Rebeca, eu tentei de tudo isso. Eu organizei meu... Ó, começa a postar. Eu organizei meu culto. Eu tentei de tudo. Não consigo resolver essa criança. Não importa se sou eu, se é o fulano, se é o ciclano. Se é o pastor dentro da sala, ela tá a mesma criança indisciplinada. O que que eu vou fazer? Você vai chamar os pais, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar que momento você chama os pais. No próximo slide eu vou falar que momento você chama os pais. Não é assim, na primeira subiu, você tá chamando os pais. Não é isso. Então, em último caso, você vai chamar os pais, ok? Como que você vai conversar com os pais? Primeira coisa, ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, gosta de ouvir assim, nossa, seu filho não para quieto 1 minuto. Né? Você que é mãe, pai aqui, você vai confirmar comigo que toda vez que seu filho é chamado a atenção de um mau comportamento, você não escuta, geralmente você não escuta que é o seu filho. Você escuta o quê? Você é uma péssima mãe, um péssimo pai e não deu educação para o seu filho. É essa a leitura que o pai e a mãe faz. Principalmente quando a gente está na igreja. Por quê? O pai, ele entende a importância da escola. Ele vê a salinha do Ministério Infantil como um lugar de brincadeira. Então, assim, por que que o lugar de brincadeira do meu filho tá me chamando a atenção? Agora, se o pai entende que é um culto, ele pode estar um pouco mais aberto, mas mesmo assim ainda é desconfortável. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é, quando eu tiver que conversar com os pais sobre o comportamento de uma criança, eu preciso fazer o sistema do sanduíche. O sanduíche, ele tem para administração e o sanduíche, ele vai ter também para esse momento de correção. Qual é o sanduíche? Sorriso no rosto, passo 1. Oi, pai, tudo bem? Tal, seu filho é uma bênção. Nossa, ele é maravilhoso nisso. Elogia. Alguma coisa de bom você encontrou nessa criança. Ele é criativo, né? Ele faz umas bagunças que só a criatividade permite. Ele é criativo, ele é inteligente, porque o que ele faz ali para ele me enlouquecer, ele tem que ser muito inteligente. Ele é inteligente. Então você vai colocar, Rebeca, eu não vejo nada de bom. Então você precisa começar a parar. Ora e começa a orar por amor por essa criança, porque alguma coisa de bom ela tem. Segunda coisa, você vai profetizar. Profetiza aquilo que você não vê, porque em ossos secos há de florescer um dia. Então, você vai profetizar. Sorrisão no rosto, ai, seu filho é uma benção, ok? A hora que o pai se abriu, né, ele começou a ouvir que o filho dele é maravilhoso, ele... Aí você vem com o recheio do pão. Porém, sorrindo ainda, tá? Porém,
a gente tem percebido alguns comportamentos que eu tenho certeza que não é isso que você tem ensinado em casa e aquilo que Deus tem para o seu filho. Você matou dois coelhos numa cajadada só. Você é um pai maravilhoso, está ensinando a disciplina para o seu filho. A gente pressupõe que todo pai é maravilhoso, que ele dá bons limites para o seu filho. E também não é o comportamento que Deus tem para essa criança. Ok? Então é assim que a gente vai começar a conversa. E a gente finaliza a conversa ressaltando o quê? Nós, como Ministério Infantil, amamos o seu filho. Ele é uma bênção para nós. Nós acreditamos que ele pode ser cada vez mais parecido com Jesus. Tá? Então você vai mentalizar esse sanduíche quando você estiver conversando com os pais. Segunda coisa é que você sempre, nessa conversa desse sanduíche, você vai reforçar que é o comportamento da criança, não a identidade dela. Você tem convicção em Jesus que ela não é mentirosa, porém ela tem mentido bastante ultimamente nos últimos cultos, e você, com os pais, está tentando encontrar a raiz disso, para vocês poderem discipular, pastorear esse coração e automaticamente, como consequência, mudar esse comportamento, ok? Terceira coisa, você vai incentivar os pais a buscarem no Senhor estratégia, a conversarem com os filhos através da oração, da Bíblia, ministrar o coração do filho. Você não quer que os pais saiam da conversa com você e falem assim, nossa, meu filho pode deixar, viu, tia? Ele vai levar uma surra quando ele chegar em casa, que ele vai resolver. Isso não vai resolver o problema. Isso vai acentuar o problema, porque esse pai ainda não entendeu o coração do seu filho. Tá? Então você precisa que seu pai saia dali entendendo que é o coração que precisa ser corrigido, não só o comportamento. Então o pai vai primeiro ministrar o coração e depois ele vai orientar seu filho novamente sobre o comportamento que ele precisa ter. Rebeca, conversei sobre isso, fiz uma conversa bem legal, o pai saiu dali inconsciente, tá? Mas passou um domingo, passou 2 domingos, passou 3 domingos, essa criança continua. Então, é momento de você convidar os pais a estarem dentro da sala do Ministério Infantil com você na hora do culto. Tá? E aí o ideal é que o pai passe ali de 2 a 3 domingos, cultuando junto com você e com a criança. Ele vai ficar ali no fundo, ele não vai ficar no meio das outras crianças, você vai orientar ele a não colocar nenhuma criança no colo, né? A não ficar ali naquele processo, mas ele precisa observar, ele precisa ver, ele vai ajudar o seu filho a ter o comportamento que ele não está tendo. E aí uma coisa que é bem interessante, se você convidou o pai e no primeiro culto aquela criança já foi um amor, a tendência do pai é não querer vir nos próximos. Então, você precisa deixar bem claro para ele a expectativa. Pai, nós vamos passar 2 cultos juntos. Pai, nós vamos passar 3 cultos juntos. E aí o pai precisa entender, mas eu vou perder o culto. Assim, o ponto importante é, você já é crente. Glória a Deus. O seu filho precisa ser também. Então, para que eu consiga ministrar o coração dele, para que a gente consiga apresentar o evangelho, ele precisa ter o mínimo de bom comportamento para a gente conseguir trabalhar essa questão no seu coração. Rebeca, ele foi um anjo no primeiro encontro. Então, você e o pai já sabem que é um problema comportamental de autoridade, de conexão, e a gente vai falar sobre isso já já, tá? Rebeca, o pai estava ali e assim a criança continuou. Então, é um trabalho mais intensivo que vocês vão precisar fazer. Rebeca, eu juro que essa criança deve ter um laudo de inclusão, porque não é possível. E no primeiro encontro que o pai estava na sala, a criança virou um doce, não é inclusão, tá? Tudo certo desse tópico? Vamos passar aqui para o próximo. Eu acho que eu vou passar uns 10 minutinhos. Vocês me dão 10 minutinhos para a gente finalizar o nosso assunto? Então, show. Se alguém precisar sair, depois vai ficar gravado aqui para vocês. Então, eu vou mandar no grupo a hora que a gente terminar o nosso encontro, depois de 1 hora, tá? Que eu vou liberar o grupo também por 1 hora, para vocês poderem conversar, falar e tudo mais. E depois de 1 hora eu vou fechar o grupo de novo, para a gente poder. Silvia, eu não vou conseguir falar de. Peraí, eu não vou conseguir falar sobre inclusão hoje, tá? Mas a gente pode falar sobre isso lá no grupo. Amanhã, quando eu abrir o grupo de novo, durante o dia, manda essa pergunta sobre quando a gente percebe algum transtorno, mas os pais não aceitam. Eu posso falar um pouquinho sobre isso rapidamente, tá? Eu vou mandar no grupo depois de 1 hora esse formulário. Aqui vocês estão vendo então recortes, mas eu vou mandar para vocês ele em PDF. É um formulário. O que é esse formulário em PDF, tá? É um caderno de aplicação que eu, inclusive, dou nos treinamentos, e que eu vou dar para vocês também, que é para a gente avaliar a indisciplina no nosso Ministério Infantil. Diante de tudo isso que a gente já viu, que existe 50% da criança, 50% nossa, eu preciso identificar aonde está o problema. E não só identificar onde está o problema,
como eu vou pastorear essa criança? Então, o que que tem nesse caderno de aplicação, tá? Primeira coisa, primeira pergunta que a gente vê aqui. Eu tenho uma conexão genuína com as minhas crianças? Eu realmente me conectei? Eu realmente sou autoridade? O seu voluntário vai dar lá a nota dele. Socorro, Deus. Acho que sim, tô mais ou menos. E tô assim, incrível, conectadíssimo. Sou o tio preferido dessas crianças, tá? Quantas vezes por mês eu estou na escala? Esse é um ponto muito importante. Se o seu Ministério Infantil tem escala mensal, o voluntário serve uma vez no mês, depois ele vai servir só no outro mês. Você concorda que o tempo de distância, de conexão dessa criança com esse voluntário, com certeza ele é menor do que alguém que tem uma escala quinzenal, que eu sirvo um domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não? Porque ali, até mesmo a troca de voluntário de estilo de culto, né? O estilo de culto é assim: eu ministro de uma forma, o outro voluntário ministra de outra. Não estou falando de rotina nem de regra. É menor do que eu passar três pessoas totalmente diferentes, eu de novo. Até porque se eu fiquei, a criança ficou doente nesse domingo que eu tava, ela vai ficar 2 meses sem me ver. Então a conexão ela também é afetada em relação a isso, tá? Terceira pergunta: existe uma rotina padrão para todas as escalas ou cada voluntário faz a sua rotina? A gente falou sobre isso. Existem combinados padrões estabelecidos? Ele é reforçado em todos os cultos? A gente falou sobre isso. O meu culto está realmente sendo atrativo ou é um culto meio perdido? Assim, eu não me preparei direito, eu não estou dando exemplo adequado para a criança, não é atrativo para ela. Eu tenho um bom domínio de turma, então ele vai avaliar tudo aquilo que a gente viu. Depois você pode mandar esse vídeo para os seus voluntários, para todo mundo poder ver e alinhar junto com você. E aí vem a parte que talvez seja mais importante para nós como pastores de criança, porque tudo isso aqui que a gente viu até agora, a gente consegue resolver facilmente. É ajustar a equipe, é treinar a equipe, é alinhar a equipe. Agora aqui a gente vem com perguntas direcionadas para a criança, ok? Então, qual é a realidade familiar dessa criança? Você conhece? Qual é a realidade social dessa criança? Quais são as dores dessa criança? Dores no sentido assim, o que ela tá demonstrando para mim quando ela está disputando o brinquedo? O que ela me pede de maneira subliminar no momento da disciplina? Quais são as 7 necessidades básicas da criança que ela tá me pedindo nesse momento? A criança entende os limites claros dentro do meu culto e a motivação deles? Ela entende que o culto não é para ela, mas é para o Senhor? Rebeca, por que eu tenho que saber da realidade familiar da criança, da realidade social da criança? Porque a criança, ela não é um ser independente. Então, às vezes, ela tá tocando terror porque em casa tá um desastre. Mês passado aconteceu um caso assim no meu Ministério Infantil. Uma criança de 5 ou 6 anos, ela tava assim tocando terror, o voluntário veio para mim assim, furioso, parecia um leão. Ela não aguentava mais aquela criança. Naquele domingo foi um caos. E aí eu deixei a voluntária falar, conversar comigo. Quando terminou, eu falei para ela: olha, você sabia que a mãe dessa criança tentou se matar na frente dela e do irmão essa semana? Não tem como essa criança que viu a mãe tentar se matar, tá normal. Os pais estão se separando. Na escola, ela tá sofrendo bullying. Essa criança tá com fome em casa. Os pais estão passando necessidade. Essa criança tá com dificuldade de aprendizado na escola. Essa criança está passando por um processo de laudo da inclusão. Essa criança está passando muito tempo na escola. Ela passa 12 horas, 8 horas na escola. Ela chega às 8 horas da manhã e vai embora às 6 horas da tarde. Essa criança está sendo cuidada pela avó. Essa criança está sendo num ambiente que os pais não são cristãos. Você entende que como o ambiente, ele afeta diretamente, muitas vezes, o comportamento dessa criança? Então a gente precisa conhecer. Rebeca, eu não faço ideia. Se eu tivesse que responder isso, daquela criança lá atrás que a gente pensou, que a hora que eu vejo ela chegar e falar, sangue de Jesus tem poder, eu não saberia responder. Então é a primeira coisa que você vai focar. Você vai descobrir como você vai encontrar as respostas dessas questões. É conversando com os pais, é conversando com as famílias, é conversando com o pastor. Rebeca, a criança vem sozinha para a igreja. Talvez você não vai conseguir descobrir isso de maneira tão esmiuçada. Então, você precisa conversar com a criança, com quem você mora, onde você estuda, como é a sua rotina, quem cuida de você,
para você conseguir responder esse questionário, tá bom? Dúvidas sobre ele? Algum ponto? Estão colocando aqui para mim. Rebeca, e de forma prática, a gente vai aqui para o nosso penúltimo slide. Como que a gente vai corrigir essa criança na hora da correção lá no Ministério Infantil? Primeira coisa, a nossa postura. Quando a gente vai corrigir uma criança no Ministério Infantil, eu preciso estar na altura dos olhos dessa criança. Eu preciso olhar para ela. Essa coisa de eu olhar assim para baixo e ela tá ali, eu falando com ela, não funciona. Então, eu preciso abaixar, me colocar na altura dessa criança. Estou falando de uma correção individual, tá? Não do grande grupo. Então, eu vou me abaixar, me colocar na altura dela. A Rebeca, mas é um marmanjo desse tamanho, maior que eu, lá dos pré-adolescentes. Então, pede para ele sentar numa cadeira, vocês vão olhar um para frente do outro. Segunda coisa, eu não toco nessa criança. Eu não aperto, eu não belisco, eu não ponho de castigo, não tem canto de pensamento, não tem castigo comunitário, todo mundo vai ficar em silêncio agora, não vai ter mais culto, tá bom? Tom de voz e como chamar. A Silvia até falou sobre isso mais para antes, né, lá no chat, falando sobre o que a gente chama pelo nome. E é exatamente isso. A gente não é assim, ô moleque, ô menina, olha, mas essa menina eu já falei. Não é assim que a gente chama, tá? Então tem nome. Rebeca, vem aqui que eu quero conversar com você, né? Você não precisa gritar com a criança. Você não precisa fazer aquela mãe antiga que range os dentes. Eu já ralei, já você vará com isso. Não precisa, tá? Vai chamar a criança pelo nome e vai conversar com ela. Seu tom de voz pode ficar mais sério, mas você não precisa aumentar o seu tom de voz, tá? Não precisa. Quando conversar com a criança no particular, cuidado. Deixa eu pegar aqui uma caneta para vocês verem bem. Então, florzinha, vocês, laranja, criança, e aqui tem uma parede, tá bom? A gente não coloca a criança na parede para poder fazer a correção com ela. Porque você entende que aqui é um lugar de coação? A criança não tem como fazer, ninguém tá, que nem passa por trás, consegue ver o meu rosto, a forma como eu tô falando com essa criança, tá? Então é errado. O processo correto é você ficar na parede e essa criança fica na sua frente. Qualquer pessoa que passa aqui por trás consegue ver você falando com essa criança. Outra coisa, você não vai conversar com a criança sozinho numa outra sala fechada, fecha a porta só você e a criança. A correção ela pode ser no corredor, onde qualquer pessoa pode passar e ver. Ela pode ser num canto da sala, onde está todo mundo ali observando. Mas não vai ser você sozinho com a criança numa sala fechada. Conversa com a criança para entender e ajudar. A gente precisa ouvir o que a criança tem a dizer, né? Não é só assim, ah, chega, ninguém mais vai brincar com esse brinquedo. Por que está acontecendo? Tá, por que vocês estão brigando? O que está te deixando irritado? Por que você está frustrado? Por que você não está feliz? Por que você está com saudade? Eu também estou com saudade do meu pai e da minha mãe. Daqui a pouco a gente vai lá. Né? Então, acolher a dor daquela criança. Às vezes a criança não tem maturidade para lidar com as emoções e vai para um momento de disciplina. Então, conversa para tentar entender e ajudar. Explica o porquê que você está corrigindo aquela criança. Não é assim, chega. Não, agora ninguém mais vai brincar, acabou. Não, explica. Né? Vocês não estão conseguindo brincar, a gente já tentou conversar, a gente já tentou ouvir, vocês estão com, né, só pensando em si, não estão olhando para o amigo, amando o amigo, então eu vou tirar esse brinquedo, que ele está causando muita briga. Então explica. Essa coisa de mãe, porque não é não e ponto acabou, é na sua casa, se você quiser, tá bom? No Ministério Infantil você precisa explicar porque que você está corrigindo. Ministra o coração dessa criança. Olha o pecado que está acontecendo e ministra sobre aquilo. A Bíblia fala para a gente amar o nosso próximo como a si mesmo. Né? Então, a Bíblia fala para eu ser generoso. A Bíblia fala que o pai da mentira é o Satanás, mas Deus é o Deus da verdade. A Bíblia fala para eu obedecer às autoridades. A Bíblia fala para eu sujeitar uns aos outros. Então, tá tudo bem eu servir o meu amigo. A Bíblia fala sobre eu servir os meus amigos, tá? Peça para a criança se desculpar caso seja necessário. A Bíblia ensina a gente a pedir perdão quando a gente está errado e a gente a perdoar. A Rebeca, a criança pediu desculpa, mas a amiga não quis perdoar. Então, no final do culto, você olha que as emoções baixarem, que às vezes na emoção nem você adulto quer perdoar, né? Você precisa de um tempo ali para respirar. Então, dá um tempo à criança, depois você volta e tenta fazer essa reconciliação. Rebeca, tentei tudo isso. Vou chamar os pais? Não.
Primeiro você vai chamar a sua liderança. O líder de ministério infantil, ou o supervisor de turma, ou o líder de turma, ele vai lá para poder observar seu culto, para ver a rotina, para tentar te auxiliar, para ver se alguma estratégia você deixou passar, alguma coisa pode fazer de diferente, ou até o caso que a Silva está perguntando, Rebeca, tem um problema familiar, eu compartilho o que está acontecendo com a equipe, como é que funciona esse processo? Então, o líder, ele vai poder te dizer, olha, né, ele talvez ele não vai expor isso para 500 pessoas que estão lá na equipe, porque eu estou profetizando que você tem 500 voluntários, mas ele vai chamar você e falar assim, olha, essa criança está passando por uma situação familiar complicada. Se você puder expor por conta de um problema que dá para ser exposto, você vai expor o que é. Senão você vai falar, olha, é um problema familiar, é um problema na escola, é um problema que a gente já está tratando com os pais, né? E aí você vai ali orientar esse voluntário. E por fim, não. Isso mesmo, recebe, Maria. Eu vi que a Jo e a Maria receberam. Se você não recebeu, eu falei que você vai ter 500 voluntários, você já recebe agora, tá? Então, por fim, não rotule essa criança. O que é não rotular a criança? Você fica assim, nossa, que a Rebeca é muito desobediente. A Rebeca é uma desobediente. Como que aquela menina é desobediente, né? O que você está fazendo? A sua visão é contaminada, porque você olha para ela e você vê desobediente. O voluntário que está ouvindo, ele já olha aquela criança como desobediente. Aí, às vezes, no culto daquela criança, do voluntário, aquela criança muda de sala, vai para aquele voluntário. O primeiro A que aquela criança der, ele já fala: olha, não começa não, que eu já sei que você é desobediente. E às vezes ele não ia ser desobediente com aquele voluntário, mas a visão do outro ficou contaminada. Então, se é para rotular, rotula profetizando sobre a vida. Essa criança é tão obediente, essa criança é tão educada, essa criança é tão verdadeira, essa criança é tão amiga das outras crianças. Aí você profetiza. Em hipótese alguma, a gente exclui uma criança do ministério infantil. Por que que a gente não exclui uma criança do Ministério Infantil? Porque a igreja é um grande hospital, né? Eu e você somos doentes, somos pecadores, precisamos estar na igreja para sermos curados por Senhor. Mas se a igreja é um grande hospital, a ala da pediatria é aonde? No Ministério Infantil. Então a gente precisa das crianças que estão doentes estarem na pediatria para serem curadas também, tá bom? E aí, nosso último slide para a gente encerrar, passei um pouquinho, mas era muita coisa. Espero que esteja valendo a pena para você. Dois pontos de cuidado que você precisa ter na hora da correção da indisciplina. A primeira delas é a recompensa, tá? Quem se comportar no final do culto ganha um pirulito. Quem se comportar ganha uma pontuação lá de estrelinha. Qual que é o problema disso? Se você está usando a premiação, a recompensa, como recompensa da dinâmica da brincadeira que você fez, não tem problema, tá? Não precisa ser um pirulito, o ideal é que não seja doce todo domingo, mas não tem um problema, tá? Eu não sei quem é cliente. Cliente, põe seu nome para mim, por favor, que acabou de mandar essa mensagem para eu te responder certinho. Isabel, ótimo, Isabel, já te respondo, tá? Então, se é para uma brincadeira e para uma gincana, não tem problema, ok? Cuidado que não seja doce todo domingo, por uma questão de saúde, de orientação, que a gente poderia falar sobre isso em outro dia, sobre segurança, mas não é ideal. Agora, se você está dando recompensa por bom comportamento no culto, tem um grande problema. Qual é o problema? A criança está sendo treinada a ter um bom comportamento, mas não pela motivação correta. Ela não está sendo motivada, ela não está fazendo um bom comportamento, porque ela entendeu que a igreja é um lugar de cultuar ao Senhor e ela está ali para obedecer e cultuar ao Senhor, mas porque ela vai ganhar um doce no final. Então, o que a gente gera no coração dessa criança? Ganância, cobiça, desejo por olhar para o seu próprio interesse. Ah, então eu vou me comportar porque eu vou ganhar um pirulito no final. E não é esse lugar que a gente tem que ter. A gente precisa levar essa criança a obedecer porque ela ama o Senhor, porque ela entende a importância da igreja na vida dela, porque ela entende que o culto não é para ela, mas é para o Senhor. E qual é o outro ponto que a gente tem que tomar de cuidado na hora da correção? As emoções. A gente não coage, né? Não coloca aquela criança como você é a vítima e ela o monstro. Lembra que você é o adulto da relação. A gente também não envergonha essa criança, faz uma disciplina vergonhosa, que aquela criança chora, que aquela criança se sente mal, que aquela criança fica muda o resto do culto todo, que aquela criança não quer mais ir no culto quando você tá, porque você corrigiu ela de forma errada. A gente não fica falando que a criança é responsável pelas nossas emoções. Ah, você tá fazendo isso, tá deixando tão triste,
Nossa, vai me deixar muito triste se você fizer isso. A criança não tem a responsabilidade de lidar com as suas emoções. E antes da gente exigir qualquer coisa, seja, né, de comportamento, a gente pode tentar conectar e redirecionar essa criança. Então, antes de eu vir ali só impondo regra, né, só colocando ali, eu posso parar e me colocar no lugar da criança. E eu dei esse exemplo num post semana passada, ou essa semana. A criança está correndo lá no culto, né? E eu li, vamos lá, eu vi um exemplo parecido com esse no livro que eu indiquei para vocês ontem, da jornada infantil bem informada que está lá no grupo. No final da jornada, eu coloco todos os livros juntos se você perdeu o primeiro dia, não viu a mensagem, enfim. Mas o pastor Felipe Araújo estava trazendo um exemplo muito legal. Que ele falou que tinha uma criança que estava correndo desesperadamente do culto, todas as voluntárias reclamavam que aquela criança não parava de correr. E aí ele entrou na sala e viu aquela criança correndo. Aí ele pensou: se eu parar aquela criança, a igreja vai ser um lugar chato, onde eu nunca posso correr, onde eu nunca posso fazer nada de legal. Eu gosto tanto de correr. E aí ele agachou, olhou na altura daquela criança e falou assim: nossa, eu vi como você corre muito rápido. Você gosta de correr? E a criança falou: nossa, eu adoro correr, eu gosto muito de correr. Que legal, nossa, deixa eu ver se você consegue chegar até o outro lado da parede. A criança correu, voltou, nossa, você correu muito legal. Mas deixa eu te falar uma coisa: tem horário pra gente correr, você sabia? Tem um horário que você pode correr e que vai ser muito legal se você correr bastante. Mas no horário da administração, se você corre, você perde a coisa mais importante que está acontecendo no culto. Então, que tal você no culto ser o ajudante da tia? Ou que tal no momento do culto você abrir a sua Bíblia bem rápido, para você ser a pessoa mais rápida a abrir a Bíblia, para você se conectar. E no final do culto, a gente corre junto, eu e você. Então, às vezes, é olhar para aquela criança e falar: poxa, eu com uma criança de 4 anos também ia querer correr na igreja. Será que eu consigo redirecionar, conectar com essa criança de outra forma? Ok? Teve uma dúvida aqui que a Isabel colocou que foi o seguinte: tem um problema com o voluntário, que se a criança tosse ou espirra, ela já acha que a criança não pode ficar lá e falar para a criança ficar com os pais. Isso já aconteceu 2 vezes. Isabel, a gente corrige isso da seguinte forma: a gente está até alinhado com os nossos voluntários a que momento que a gente vai chamar a família. Quais são os casos que a gente vai chamar a família? Quais são os casos que a gente chama? A criança bateu em você, ela desrespeitou, chama a família. A criança bateu nas demais crianças, a gente chama a família. A criança te xingou, te ofendeu, falou palavrão para você, contra você, a gente chama a família. Essa criança está causando pelo menos um mês inteiro o mesmo tipo de comportamento, já alinhou o culto, já viu que o problema não é com você, tem bom domínio de turma, tem um ambiente preparado, tem tudo organizado, aí sim a gente vai chamar os pais para conversar. Mas não é o voluntário que chama, é a liderança que chama esse pai para conversar. E só vai chamar depois que o voluntário conversou com você, líder. E você, líder, viu o culto desse voluntário. Provavelmente esse voluntário que você está falando, Isabel, não tem um bom domínio de turma, tá? Dá uma olhadinha aí em relação a isso. Ok, gente? Então, amanhã a gente tem a parte 3 e final da nossa jornada, aonde a gente vai falar sobre parceria perfeita. A gente vai falar sobre os pais do nosso Ministério Infantil, como que a gente vai conectar família e igreja nesse processo. Vou trazer dicas de coisas para fazer, reunião de pais, vocês me perguntam muito, Rebeca, como é que faz reunião de pais? A gente vai ver reunião de pais, a gente vai ver evento de pais, a gente vê curso para pais, a gente vai entender que tipo de pai você tem aí no seu Ministério Infantil e muito mais, ok? Então amanhã a gente tem a parte 3. Mas aí, antes da nossa foto de hoje, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum ponto, algum comentário que vocês queiram fazer para esse momento. Tem alguém que quer compartilhar alguma coisa? Tudo certo? Sol e companhia também. Isabel, que bom que se amou. A água da garrafa já até acabou. Então, ok, já que vocês estão quietas, eu vou deixar vocês quietinhas. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou abrir o nosso grupo, tá bom? Vocês têm lá 1 hora para poder conversar, o que mais chamou a sua atenção desse encontro, quais foram as dúvidas que você tirou, ou qual coisa que você quer colocar. Eu quero muito ouvir vocês. Ontem foi bem legal ouvir os comentários. Então, coloca lá o que mais chamou a sua atenção.
e a gente vai tirar a nossa foto agora. Então, se você tá com a câmera fechada, eu vou te convidar a abrir a câmera. Que bom, Kátia, que o conteúdo foi maravilhoso para você. Andréia também, Silvia, para a gente tirar a nossa foto. Lúcia é a Lúcia da Jo, a Lúcia Vieira? É, Jo? Ah, um beijo! Que saudade de você. Então, gente, eu vou falando oi assim, com as meninas que eu hoje já dei mentoria, já dei treinamento, ou eu conheço muito pelo Instagram, tá? Mas todas vocês recebam meu beijo, meu abraço. Vamos lá, abrindo a câmera para a gente tirar a nossa foto. Todo mundo que vai aparecer hoje já abriu? Alana, Moisés, Claudilene, Elisângela, Isabelle, Liliane, Elisa, Lucimari. Abre a foto rapidinho para a gente poder, a câmera rapidinho para a gente poder bater a nossa foto. Deixa eu ver se tem alguém do outro lado. Hoje eu vou tirar duas fotos de lados diferentes, talvez, porque aí ontem teve gente que não apareceu. Então vamos lá, gente. Vamos bater a nossa foto. Sorri aí para a câmera. Maravilhosa. Um, dois, três e. Vou tirar a outra para garantir que você ficou de olho aberto, que você arrumou o cabelo. Teve gente que colocou no grupo. Eu não tinha nem arrumado meu cabelo. Então, vamos lá. Um, dois, três e. Gente, eu espero que tenha sido maravilhoso para você esse encontro. Amanhã a gente tem mais. Desculpa passar pelo horário, que tinha muita coisa, não queria deixar faltar nada. Mas amanhã eu vou tentar acabar às 9, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe. Até mais e tchau, tchau para vocês. Ai, que bom, Maria Aparecida.